Oi, bem-vindos a mais uma conversa nossa sobre World of Warcraft. Hoje a gente vai dar uma olhada funda em várias notícias e discussões que rolaram recentemente. Isso aí. Temos aqui um apanhado de coisas, sabe? Desde posts de jogadores em fóruns, notícias de sites que a gente sempre acompanha, tipo Wallhead, Icevans, e também os comunicados oficiais da Blizzard, lá do Blue Tracker. É sempre bom ficar de olho nessas fontes todas. A ideia é essa mesmo, filtrar o que tem de mais importante, mais interessante, sobre mecânicas de jogo, umas dicas práticas e até umas especulações sobre o que pode vir por aí. E o WoW é isso, né? Um jogo que não para. Sempre tem ajuste, correção, novidade pintando, e tudo isso mexe com a nossa experiência, seja em raid, masmorra, na economia do jogo ou nas funcionalidades que ainda vão chegar. É um organismo vivo, praticamente. Ou bastante discussão entre quem joga de tanque. A mecânica vingança ou vengeance. Ah, sim. Isso deu o que falar. Tudo começou, parece, com um bug reportado por um jogador, um tal de Bobby Dreams, sobre o monge mestre cervejeiro, Brewmaster. Certo. Ele detalhou um bug bem curioso. Parece que se usasse um macro específico com magia difusa e meditação zen, naquela ordem certinha e no momento exato, tipo um pouquinho antes de um feitiço inimigo acertar, a vingança simplesmente disparava, ganhava níveis exponenciais. O exemplo que ele deu foi em Escolomance Heróico. A vingança dele pulou de uns 15 mil para mais de 113 mil, só com um incinerar do mestre das trevas Gandlin. Caramba, 113 mil. Isso é muita coisa. Muita coisa. E o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, é que ele mencionou que esse bug, ou algo parecido, já existia lá no Mists of Pandaria original. E claro, uma vingança tão alta assim poderia, bom, trivializar conteúdo, né? Tipo os modos desafio, que eram pra ser desafiadores. Com certeza. Um tanque com tanto poder de ataque assim ia derreter tudo. E a Brisas respondeu, né? O Kaivax, que é Community Manager, apareceu lá no fórum. Respondeu. O que ele disse exatamente? Basicamente, ele confirmou que a equipe estava ciente. Não só desse bug do monge, mas de outros problemas relacionados à vingança que surgiram ou ficaram mais evidentes com o patch 5.4. Ah, então não era só o monge. Não. Parece que tinha mais coisa. E ele explicou os objetivos da Blizzard com as correções que estavam por vir. Eram, assim, dois objetivos principais. Primeiro, tentar aproximar um pouco o desempenho dos tanques nos modos desafio ao que eles tinham em outras situações, tipo raids. Parece que a vingança estava se comportando de forma meio diferente lá. Entendi. Nivelar a experiência. Exato. E o segundo objetivo, claro, era corrigir esses bugs, como o do monge, mas tentando causar o mínimo de impacto negativo possível no geral. Sabe como é? Mexer em mecânica de tanque é sempre delicado. Com certeza, qualquer coisinha errada e o grupo todo sofre. E aí, vieram as mudanças? Foi só pro monge ou mexeram pra todo mundo? Então, aí é que ficou interessante mesmo. Eles aproveitaram para fazer ajustes mais gerais na vingança, que afetam todas as especializações de tanque. Não foi só o monge mestre cervejeiro. Ah, bom saber. E quais foram essas mudanças gerais? Olha, foram algumas coisas importantes. Primeiro, eles tiraram aquele negócio de retornos decrescentes da vingança quando você lutava contra vários inimigos ao mesmo tempo. Antes, quanto mais inimigos batiam em você, menos vingança proporcional você ganhava de cada um. Agora não tem mais isso. Isso parece bom pra lidar com trash pools grandes. Sim, ajuda bastante. Outra coisa, a vingança agora concede poder de ataque mesmo se o ataque do inimigo errar o tanque, tipo por esquiva ou aparo. Antes, se não tomasse o dano, não ganhava a vingança daquele golpe específico. Ah, interessante. Então a geração fica mais consistente mesmo com avoidance alto. Exatamente. Aí teve uma mudança mais técnica, sobre como a vingança interage com feitiços que têm projétil, sabe? Aqueles que demoram um pouquinho para chegar. Eles reduziram um pouco a geração de poder de ataque nesses casos, especificamente nos primeiros 3 segundos do efeito do feitiço, se o jogador tiver alguma redução de dano ativa. Isso foi para evitar aqueles picos absurdos como o do monge. Ah, tá. Uma medida para controlar esses ganhos explosivos. Isso. Mas para compensar essa pequena redução em casos específicos, eles deram um buff geral na fórmula. Agora, a vingança gera poder de ataque equivalente a 1,8% do dano não mitigado.
Antes, era 1,5%. Então, no geral, talvez até gere um pouco mais de poder em situações normais. É a ideia. Um pequeno ajuste para cima para compensar o controle nos picos. Além disso, corrigiram um bug chato que fazia a vingança gerar menos poder depois que o grupo dava wipe e voltava para enfrentar o mesmo chefe ou inimigo de novo. Nossa, esse bug era esquisito. Quer dizer que punia por dar o wipe? Basicamente, sim. Reduzia o ganho sem motivo aparente. Agora, isso foi corrigido. E claro, teve a correção específica para o monge mestre cervejeiro, arrumando aquela interação bizarra da magia difusa com a meditação zen. Ufa, bastante coisa então. Mudanças significativas para quem curte jogar de tanque? Com certeza. O objetivo foi deixar a mecânica mais robusta, mais consistente e menos suscetível a esses exploits ou bugs estranhos. Legal. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda no jogo. Vamos para umas dicas mais práticas. Visões horrendas. Elas voltaram com tudo, né? E o pessoal tá correndo atrás de otimizar as runs. Sim, as visões continuam sendo um conteúdo relevante, especialmente para quem busca cosméticos ou desafios com as máscaras. E o Ice Veins trouxe uma dica que achei genial. Simples, mas genial. Como identificar a poção ruim lá dentro para não tomar aquele susto e perder sanidade à toa. Ah, essa dica é ouro puro. Quem nunca clicou na poção errada e viu a barra de sanidade derreter em segundos, né? Principalmente se estiver jogando com as máscaras sem rosto ativas, onde cada ponto de sanidade conta pra caramba. Totalmente. Eu mesma já perdi o runs por causa disso. Como funciona a dica então? Explica aí. É bem direto, na verdade. A cor da poção que drena a sanidade, a poção ruim, é aleatória a cada vez que você entra na visão. Pode ser vermelha, azul, verde, roxa. Certo, muda a cada run. Isso. Mas existe um jeito fácil de descobrir qual é a cor perigosa daquela run específica, logo no comecinho. Se você estiver na visão de Vento Bravo, precisa ir ali perto da área da catedral. Lá, você vai encontrar o cadáver de um NPC chamado Morgan Pestle. Morgan Pestle. Ok. Do lado do corpo dele vai ter uma poção no chão. A cor dessa poção específica é a cor que você tem que evitar durante toda a run. No exemplo do artigo, era uma poção verde. Então, naquela run, poção verde era veneno. Ah, saquei. É um aviso visual logo de cara. E em Orgrimmar, tem algo parecido? Tem sim. Em Orgrimmar, é logo no começo também. Entrando na visão, você vai para a esquerda, no segundo prédio, ali perto da área do Vale da Honra, mais ou menos. Você vai achar os corpos de 2 NPCs, um chamado Yelmak e um devastador vinculado ao caos. E Almac e um devastador. No chão, perto deles, vai ter outra poção. Mesma lógica. A cor dessa poção indica qual cor é a ruim naquela run de Orgrimmar. No exemplo do artigo, era azul. Então, a poção azul era para passar longe. Genial. E o melhor é que você não precisa nem clicar ou chegar super perto, né? Não precisa. É só passar o mouse em cima da poção perto dos corpos, o tooltip vai mostrar o nome e a cor. Viu a cor? Memoriza e evita ela. Todas as outras cores de poção naquela run vão ser seguras ou até boas, dando buffs ou recuperando sanidade. Nossa, isso facilita demais. Uma preocupação a menos na hora da correria lá dentro. Além dessa dica da poção, teve mais alguma coisinha relevante sobre as visões recentemente? Olha, mencionaram também que a Blizzard corrigiu uns bugs chatos onde objetivos de missão às vezes ficavam travados, impedindo o progresso. Isso era bem frustrante, então é bom saber que foi arrumado. Ah, sim. Ficar preso por bug é péssimo. E vale sempre lembrar que, além das poções perigosas, existem as poções boas, aquelas que dão plus 100 de sanidade de uma vez. Encontrar uma dessas no momento certo pode salvar a run, permitindo explorar mais ou completar aquele objetivo extra. Verdade. Ficar de olho nas poções certas é tão importante quanto evitar as erradas. Bom, saindo um pouco do presente e olhando para o futuro. Muita gente está animada com a moradia de jogador, o Player Housing, que está prometido para a expansão Midnight. Ah, com certeza. É um dos recursos mais pedidos pela comunidade há anos. E já começaram as especulações sobre como as profissões poderiam se integrar a esse sistema. Eu vi um artigo bem legal com um título sugestivo: Telhado de zinco enferrujado, Tinfoil Roof Rusted, que brinca justamente com essas ideias. Bom título. E faz sentido, né? A moradia parece o lugar perfeito para dar uma nova vida e utilidade para as profissões. Sim, o artigo já parte do que a gente sabe. Alquimia e escrivania vão poder criar tinturas para personalizar itens da casa. Mas aí ele começa a viajar, no bom sentido. Ok, vamos desdobrar isso um pouco. Vamos lá.
O artigo imagina, por exemplo, o que alfaiataria e couraria poderiam fazer. Pensa só, tapetes de vários estilos, talvez até tapetes voadores mágicos, cortinas, bandeiras, estofados para móveis, quem sabe até tambores decorativos para pendurar na parede. Nossa, ia ser muito legal poder fazer a própria decoração têxtil. E as profissões mais duras, tipo ferraria e joalheria? Aí a especulação vai para estátuas permanentes que você poderia exibir, talvez de heróis, deuses ou monstros, suportes para exibir suas armas e armaduras favoritas e, quem sabe, até panelas e utensílios de cozinha cosméticos para dar um toque na cozinha da sua casa virtual. Só cuidado para não usar ferro negro para fazer panela, né? Haha, verdade. Ia pegar fogo em tudo. E encantamento e engenharia? Essas parecem ter um potencial enorme para coisas malucas. Total. O artigo sugere coisas como sistemas de iluminação personalizados. Encantamento poderia fazer velas flutuantes, globos de luz mágica. Engenharia poderia criar luzes de corda, postes de luz, gnomo ou goblin, sabe? Adorei a ideia das velas flutuantes versus luzinhas pisca-pisca. Exato. E mais, encantamento poderia criar livros que flutuam nas prateleiras, vassouras que varem sozinhas. Engenharia talvez pudesse fazer eletrodomésticos, estilo Wall, tipo um irmão maior do mordomo robô Pierre, ou quem sabe um jukebox personalizável. Que demais! E uma profissão que anda meio esquecida, arqueologia. O que eles sugerem para ela? Arqueologia. O artigo aponta que a moradia seria a oportunidade perfeita para reviver essa profissão. Imagina só, em vez de só encontrar artefatos que viram lixo cinza ou que servem para vender por pouco ouro, Sim. você poderia encontrar fragmentos raros e restaurar artefatos únicos, estátuas, vasos, murais, relíquias para finalmente poder exibir na sua casa. Daria um propósito real e visual para a arqueologia, incentivando a explorar o mundo atrás desses tesouros. Nossa, isso seria fantástico. Daria um valor imenso para a profissão e para a exploração. Claro, como você disse, é tudo especulação por enquanto. Sim, é importante frisar isso. É um exercício de imaginação baseado no que a comunidade gostaria de ver, mas mostra o potencial enorme que a moradia tem para se integrar com sistemas que já existem no jogo, como as profissões, e dar mais profundidade para a personalização e até para a economia. Com certeza. Abre um leque de possibilidades bem animador. Bom, e para a gente manter o pé na realidade econômica do jogo atual, vamos dar uma atualizada rápida no preço do token Wall. Sempre bom ficar de olho nisso, né? Afeta muita gente. Então, no momento da nossa gravação, o token Wall na região US, que cobre as Américas, está custando aproximadamente 263.782 de ouro. Teve uma pequena variação para cima recentemente, coisa de uns 2%. Quase 264 mil de ouro. Continua num patamar elevado. E lembrando que o token também existe no Cataclismo Classic, né? Lá na região US Classic, ele está valendo bem menos, claro. Cerca de 21.102 de ouro. E teve uma variação para baixo recente, uns 3%. Interessante ver a dinâmica diferente nos dois jogos. E só para recapitular rapidinho para quem talvez não lembre, o token WoW é aquele item que pode ser comprado com dinheiro real e vendido no jogo por ouro, ou comprado com ouro na casa de leilões e trocado por 30 dias de tempo de jogo ou saldo na conta Battle.net, exceto em algumas regiões como Coreia e Taiwan. Exato. Uma ferramenta que conecta a economia do jogo com o mundo real, de certa forma, e é fundamental para muita gente manter a assinatura ativa usando o ouro que farma no jogo. Com certeza. É uma peça central na economia do WoW moderno e do Classic também agora. Então, fazendo um resumo do que a gente conversou hoje, vimos as mudanças importantes na mecânica de vingança para os tanques, buscando mais consistência e corrigindo bugs. Isso, ajustes bem-vindos para essa galera. Vimos dicas valiosas para as visões horrendas, especialmente como identificar a poção ruim e evitar perder sanidade. Dicas que salvam Hans, literalmente. Viajamos um pouco na especulação animadora sobre como as profissões podem ganhar vida nova com a chegada da moradia de jogador em Midnight. Um potencial enorme para personalização e para dar novo fôlego a sistemas antigos. E demos aquela olhada rápida no mercado de tokens, que continua sendo um indicador importante da economia do jogo. Então, o que tudo isso significa, né?
São várias peças se mexendo, afetando a experiência de quem joga o WoW todo dia. Exatamente. E pensando nisso tudo, especialmente na chegada da moradia e nessa constante evolução das mecânicas, fica uma reflexão, sabe? Como será que a Blizzard vai conseguir equilibrar a integração desses sistemas mais antigos, tipo profissões revitalizadas, quem sabe até arqueologia, como a gente sonhou aqui, com as novas funcionalidades que estão sempre chegando? É uma boa pergunta. É um desafio, né? Como fazer isso sem sobrecarregar os jogadores com mais coisas obrigatórias para fazer, ou sem tornar certas atividades essenciais só para poder personalizar sua casa ou otimizar seu personagem ao máximo? Encontrar esse equilíbrio entre oferecer opções legais e não criar uma nova lista de tarefas é o pulo do gato para o sucesso desses sistemas. Um equilíbrio delicado mesmo. Como integrar o novo e o velho de forma orgânica e divertida sem criar mais pressão. É um ótimo ponto para a gente ficar pensando. Exato. Algo para a gente observar como eles vão desenvolver isso em Midnight e além. Com certeza. Bom, com essa reflexão a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e pelas ideias. Valeu. Sempre um prazer discutir o WoW.